Você tem mais de 57 anos e está aí se perguntando: será que eu já posso me aposentar? Será que eu já posso parar de trabalhar? Ou pior, você já ouviu tanta regra diferente que nem sabe mais se vai se aposentar com 60, 62, 65 anos? Deixa eu te contar uma coisa. Quem tem mais de 57 anos em 2025 pode sim já ter direito à aposentadoria. E o INSS não vai te contar isso porque ele não quer que você saiba. Muita gente com essa idade já poderia estar aposentada há anos, mas continua esperando a aposentadoria por falta de informação ou por confiar apenas na simulação do meu INSS. Então, hoje, eu vou te mostrar um passo a passo quais são as regras que ainda permitem se aposentar com 57, 58, 59 anos ou até menos, com ou sem idade mínima, com um cálculo vantajoso até 100% da média do salário, sem perder dinheiro. Vou te mostrar uma chance de ouro para quem estava prestes a se aposentar em 2019, quando veio a reforma da Previdência e mudou quase tudo. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo pode mudar o rumo da sua vida, pode mudar a sua aposentadoria. E antes de seguir, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, porque eu quero te conhecer melhor. Eu quero saber qual é a sua idade hoje e de onde você está me assistindo, qual é a sua cidade. Eu adoro saber de onde é que vocês estão me assistindo, de onde vocês estão buscando os seus direitos. E hoje eu quero mandar um abraço especial para a dona Marlene. A dona Marlene, de Campinas, ela colocou bem assim no nosso vídeo. Tenho 57 anos, achava que só ia me aposentar com 65 anos. Agora me aposento com 58 graças aos seus vídeos. Dona Marlene, parabéns por correr atrás dos seus direitos. Esse vídeo é para a senhora. Muito prazer, eu sou a doutora Tatiana Sampaio, advogada especialista em benefícios do INSS há quase 20 anos. Já ajudei milhares de aposentados a conseguirem o que era seu de direito, sem depender da boa vontade do INSS. E aqui no nosso canal eu te explico tudo sem juridiquês, sem enrolação e com a verdade que você quer e precisa ouvir. Então, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e vem comigo garantir a sua aposentadoria máxima. A resposta curta é: será que você pode ou não se aposentar com 57 anos? Sim. Quanto tempo de contribuição você tem? Qual é a regra de transição que se encaixa melhor no seu perfil? Nós vamos te mostrar todas as possibilidades reais. A primeira possibilidade é a regra de pontos, sem idade mínima. Em 2025, essa regra exige 92 pontos para as mulheres e 102 pontos para os homens. Você soma a sua idade mais o tempo de contribuição para saber se você já pode se aposentar por essa regra. Por exemplo, uma mulher com 57 anos e 35 anos de contribuição, ela já tem 92 pontos e a aposentadoria dela já está liberada. Um homem de 59 anos e 43 anos de contribuição, 102 pontos. Ele já pode se aposentar também. Se você tem muitos pontos, você pode se aposentar sem idade mínima. A segunda regra é da idade progressiva. Aqui sim tem uma idade mínima, mas ela é mais baixa do que muita gente imagina. Em 2025, a regra exige 62 anos de idade, mais 30 anos de contribuição para as mulheres e 65 anos de idade, mais 35 anos de contribuição para os homens. Mas, se você ainda não chegou nesses números, você pode entrar em outra regra, como a do pedágio. A regra do pedágio 50% é uma chance de ouro para quem estava quase se aposentando em 2019. Essa é uma das regras mais injustiçadas, porque quase ninguém entende como ela funciona. Mas quem entende e se encaixa, consegue se aposentar sem idade mínima, com um cálculo muito melhor do que as outras regras de aposentadoria que vieram depois da reforma. Então, vamos entender? Quem tem direito a essa regra? Essa regra vale para quem no dia 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, já estava quase atingindo o tempo mínimo de contribuição para se aposentar. Então, mulheres que tinham pelo menos 28 anos de contribuição e homens que tinham pelo menos 33 anos de contribuição, então faltavam pelo menos 2 anos para alcançar o tempo mínimo de contribuição. Você entra nessa regra. Como é que funciona, então, esse pedágio? Você precisa completar o tempo que faltava, esses 2 anos, mais 50% desse tempo como um pedágio.
Vou te falar um exemplo prático. A dona Maria, ela tinha 28 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019. Então, faltavam 2 anos para ela completar os 30 anos. E aí, com o pedágio de 50%, ela precisa cumprir mais um ano extra. E aí, o resultado, ela precisa trabalhar mais 3 anos e já pode se aposentar. E o melhor, nesse caso, é sem idade mínima. Por que essa regra é tão boa? Ela não exige uma idade mínima. Mesmo que você tenha só 57 anos, você pode se aposentar. O cálculo é melhor. Você recebe 100% da média de contribuições sem o redutor de 60% de outras regras. Você sai da regra mais pesada da reforma e entra numa transição mais justa. Mas muita atenção. O tempo começa a contar no dia 13 de novembro de 2019. O tempo que você trabalhou depois da reforma é que conta para cumprir esse pedágio. Muita gente já completou esse tempo e nem percebeu. Se você precisava trabalhar 3 anos depois da reforma e já em 2025 já trabalhou, talvez você já tenha completado esse pedágio e pode se aposentar agora. O INSS não vai aplicar essa regra automaticamente. Esse é o ponto importante aqui. Se você não pedir a aposentadoria especificando o que quer a regra do pedágio de 50%, o INSS provavelmente vai aplicar outra regra com idade mínima, colocar você em uma regra com um redutor de valor de 60%, ou dizer que você ainda não pode se aposentar, o que é muito pior. Por isso, é fundamental ter um cálculo profissional para saber se você já se encaixa nessa regra. Quanto tempo falta mesmo de verdade para você se aposentar? Qual é o valor que vai ser a sua aposentadoria? Quem tinha 28 anos mulher e 33 anos homem de contribuição em novembro de 2019 já pode pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava e se aposentar sem idade mínima. Gente, isso é uma regra de ouro, com 100% da média salarial, sem redutores injustos. E muita gente com 57, 58, 59 anos já terminou esse pedágio e não sabe que pode pedir a aposentadoria agora, se aposentar hoje. A outra regra é a regra do pedágio 100%, que é uma das mais vantajosas desse ano e quase ninguém conhece. Essa regra é pouco divulgada, mas pode ser a melhor alternativa para quem começou a trabalhar muito cedo e hoje já está com mais de 57 anos. A regra do pedágio de 100%, ela também foi criada na reforma da Previdência em 2019. Ela foi uma forma de transição mais justa para quem estava longe da aposentadoria, mas já tinha bastante tempo de contribuição. Quem pode usar essa regra agora, em 2025, para se encaixar nela, você precisa cumprir 2 requisitos. A mulher precisa ter 57 anos de idade e pelo menos 30 anos de contribuição. E o homem precisa ter 60 anos de idade e pelo menos 35 anos de contribuição. Além disso, você precisa pagar um pedágio de 100% sobre o tempo que faltava para você se aposentar em 13 de novembro de 2019. Isso é a regra do pedágio de 100%. Vamos para um exemplo para facilitar? Suponha que a dona Marta, em 13 de novembro de 2019, ela tinha 53 anos e 26 anos de contribuição. Então, faltavam 4 anos para ela completar os 30 anos exigidos. O pedágio de 100% exige que ela pague o dobro do que faltava. Nesse caso, faltava 4 anos. E ela precisa fazer mais 4 anos. Somados, dá 8 anos. Se ela continuou contribuindo, trabalhando certinho, agora em 2025, ela já completou esses 8 anos. E se já tem 57 anos, ela já pode se aposentar. As vantagens dessa regra é porque o cálculo é muito mais justo. Você recebe 100% da média de contribuições, sem redutor de 60%, como em outras regras. Você não precisa esperar até 62 a mulher e 65 anos homem. É ideal para quem começou a trabalhar muito jovem e manteve regularmente as contribuições para o INSS. Então, mulheres com 57, 58, 59 anos, homens com 60, 61, 62 anos, muitas vezes já cumpriram o pedágio sem saber. Muita atenção aqui. O INSS raramente aplica essa regra por conta própria sem você pedir. O grande problema é que o INSS costuma aplicar a regra mais fácil e não a mais vantajosa. A melhor para ele, não a melhor para você. A maioria das pessoas cai na regra da idade mínima ou na regra de pontos com redutor e nem percebe que poderia estar na regra do pedágio de 100% ou de 50% com um benefício maior e mais justo. É por isso
que a análise precisa ser feita por um profissional. Não dá para confiar só no aplicativo do meu INSS. Então não esqueça, mulheres com 57 anos de idade, vocês precisam analisar a situação de vocês. Se vocês já têm mais de 30 anos de contribuição. Homens, se vocês têm mais de 60 anos, vocês precisam analisar a situação de vocês. Se vocês já têm mais de 35 anos de contribuição para o INSS. Se você começou a trabalhar muito cedo e tem essa idade, vale a pena fazer os cálculos. Você pode estar há poucos meses ou até já poderia estar aposentado. Já imaginou? Essa regra é excelente para quem começou a trabalhar antes de completar 20 anos. E isso é muito comum. Se você contribuiu de forma contínua, começou a trabalhar antes dos 20 anos, se você está cansado de esperar a data que todo mundo fala que você precisa esperar, quer se aposentar com o valor que você merece, quem sabe essa regra não é para você? E a quinta regra é o direito adquirido. Se você já tinha o tempo mínimo antes de 2019, que é 30 anos para mulher e 35 anos para homem, mesmo que você só tenha pedido a aposentadoria agora em 2025, você tem direito à regra antiga, sem idade mínima e com um cálculo melhor, que é 80% dos maiores salários. Muita gente com 57, 58, 59 anos já tinha o tempo necessário lá atrás e nem sabe que pode usar essa regra antiga. Então, muita atenção. O maior erro de quem tem 57 anos ou mais é confiar na simulação do INSS. É achar que tem que esperar 65 anos para se aposentar. A simulação do INSS não mostra todas as regras. Ela ignora tempo especial, ignora tempo rural, vínculos que estão com erros no CNIS. Sempre joga você para uma regra muito pior, mais fácil de calcular e mais vantajosa para o INSS. Por isso, quem confia só no sistema pode acabar esperando os 65 anos sem precisar. Quer ver um outro exemplo? O seu José, cliente aqui do escritório, ele tem 58 anos e achava que precisava esperar os 65 para se aposentar. Quando a gente analisou os documentos dele, nós descobrimos que ele tinha vínculos esquecidos no CNIS. Teve tempo como vigilante que converteu para tempo comum. E aí ele somava 102 pontos. O resultado? A aposentadoria liberada com 58 anos de R$ 2.700 por mês, sem redutor. Comenta aqui embaixo se você quer saber se esse é o seu caso. Tenho mais de 57 anos e quero a minha aposentadoria hoje. Se você quer saber qual a regra funciona para você, se você quer que a nossa equipe analise sua carta de concessão, analise o seu CNIS e calcule o benefício mais vantajoso, já clica no link na descrição desse vídeo, que eu separei uma parte da minha equipe para tirar todas as suas dúvidas. Eu respeito a sua história e acredito que quem trabalhou por mais de 30 anos merece descansar com dignidade e com o valor certo no bolso. Você não precisa esperar até os 65 anos se você já tem direito agora. Basta ter informação, orientação e coragem de buscar o que é seu por direito. Nos vemos no próximo vídeo.